E a bola rolou nesta quinta-feira com o Cruzeiro fechando a participação brasileira na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores e Santos e Fluminense indo a campo pela Copa do Brasil, com direito à goleada do Peixe e o primeiro gol de Paulo Henrique Ganso com a camisa do Flusão. Glória a Deus. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. O Cruzeiro encerrou a participação brasileira na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores com uma vitória sobre o Huracan, gol de Rodriguinho ainda no primeiro tempo. Jogadoraço. E deixou para o Atlético Mineiro a vergonha de ser o único brasileiro a perder na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Tá legal, já chega. Desonra pra toda a sua família. Pior, perdeu em casa, embora atleticanos mais radicais digam que o Mineirão é a casa do Cruzeiro e que o Galo se sente bem é no Horto mesmo, né? No futebol às vezes acontece coisa que não dá pra explicar. Tudo é desculpa. Gramado também. De todo modo, a Raposa aguentou o sufoco no finalzinho, com o Fábio fechando o gol durante o assédio final do Huracan e sai da pré-temporada com preciosos 3 pontos. Vamos falar sério, né? O Campeonato Mineiro pro Cruzeiro era pré-temporada, né? O Cruzeiro começou a jogar bola agora. Vamos ser honestos. Sério? Pela Copa do Brasil, o organizado e dedicado à América de Natal não conseguiu fazer frente ao poderio santista no Pacaembu, com Rodrigo, Jean Mota, Soteldo e Carlos Sanches em noite inspirada, apesar do gol ridiculamente perdido de Sanches. Quero ver explicar isso em casa. O Peixe goleou mais uma vez, fechou a partida com 24 finalizações e com os 4 gols marcados na quinta-feira diante de cerca de 8 mil torcedores. É culpa do carnaval. Olha o beija-flor aí, gente! Tem agora impressionantes 11 gols a favor e 1 contra em apenas 2 jogos pela Copa do Brasil. 11 gols marcados em 2 jogos. Parabéns, você é muito bom. Com variações táticas e repertório, o Santos sofre com a falta de qualidade e pontaria do seu ataque e pode ser que não ganhe absolutamente nada nessa temporada. Mas é bom demais ver esse time do Santos jogando. Puxa vida, como o Jorge Sampaoli conseguiu organizar o Santos e apresentar um futebol gostoso de se ver. E por falar em Sampaoli, o treinador deixou muito claro quem é que manda na Vila Belmiro e já deu a primeira enquadrada em Cueva, o peruano presepeiro que deixa um rastro de bagunça por onde passa e que em campo nunca justifica o dinheiro nele investido, né? É o pessoal do São Paulo que o diga, né? Às vezes no futebol, essas coisas de diálogo, de conversa bonitinha, de palavras bonitinhas, não funciona. Oficialmente, a história contada é de que o voo que traria o meia de volta do Peru para o Brasil após a folga de carnaval atrasou. Sério? Com isso, ele perdeu os treinos da última terça-feira e foi o escolhido para ser cortado da lista de relacionados para o jogo de ontem, quinta-feira. Ele acha que ele é bom ainda, hein? Curiosamente, Cueva também sempre tinha problemas com seus voos quando era jogador do São Paulo. Quando não eram atrasos, eram problemas pessoais, familiares, etc. Né? O cachorro comeu minha chuteira, professor Ceni. O Rogério Ceni é chato pra por isso. Pode ser isso mesmo, mas o histórico do jogador não ajuda e São Paulo, embora tenha vendido uma história pacificadora para a imprensa, deixou um aviso a Cueva, abre aspas, ele tem de ser exemplo para os mais jovens, fecha aspas, dando a entender que não vai permitir que o meia se crie dentro da Vila Belmiro. Não! Eu poderia dizer que eu avisei, mas não resolve nada. Mas que eu avisei, eu avisei. Eu avisei. Não contavam com minha astúcia. Voltando pro campo, o Fluminense também jogou na noite desta quinta-feira e Paulo Henrique Ganso finalmente estreou pelo clube carioca. Que maldade! O meia fez aquilo que dele se espera desde sua chegada às Laranjeiras, comandou o meio-campo tricolor e terminou o jogo recompensado com um gol de barriga, o terceiro dos 3-0 sobre o Ipiranga do Rio Grande do Sul, que mandou o Flusão para a terceira fase da competição. Foi um golzinho assim meio xoxo, né? Fluminense, lado esquerdo, Caio Henrique na bola, levantou, bola na pequena área, o toque pro Ganso lá dentro! Foi
de barriga, será que foi estilo Renato Gaúcho? O gol de barriga aí do Ganso? Vamos ver, barrigão! Isso! Mas foi gol. Vale o gol, né? Ele acha que ele é bom ainda, hein? Everaldo e Luciano marcaram os outros dois. Se engrenar e se mantiver consistente, Ganso pode ser a peça que faltava para o esquema de jogo do técnico Fernando Diniz vingar dentro do Fluminense. Apesar do desejo do técnico em contar com o futebol de Nenê, o meia veterano que está no São Paulo e deverá perder ainda mais espaço com a chegada de Cuca, o técnico de Schrödinger. Ninguém sabe, né? Pode ser que tenha um Cuca, pode ser que não tenha, né? Só vai saber quando chegar abril. Por enquanto não há acerto entre os clubes. O São Paulo só aceita liberar Nenê se o Flu bancar 100% dos vencimentos do atleta, o que significa salários, direito de imagem, afagos no ego e muito cafuné. Ou se colocar alguém na troca, né? O Fluminense aí teria que botar algum jogador para jogo, né? O Fluminense disse que não para as duas propostas sugeridas pelos paulistas e se prontificou a bancar apenas metade do salário de Nenê. O negócio, por enquanto, segue amarrado. Gente... Eu, se fosse diretor do São Paulo, ligava para o presidente do Fluminense, Pedro Abad, e dizia: o negócio é o seguinte, para levar o Nenê vai ter que levar o Jusilei junto, senão não tem negócio. Resolvia dois problemas numa paulada só e pronto. Parabéns, você é muito bom. Vamos ficar de olho no desenrolar dessa história e na bola rolando nos campos de futebol. Afinal de contas, nesse final de semana, além dos desfiles das escolas campeãs do Carnaval, teremos rodada dos estaduais e os times agora começam a fazer malabarismos com seus elencos para dar conta da longa temporada que mal começou. Tem jogo pra caramba ainda. Sério? E com essa observação mais óbvia que as frases dos bilhetes que vêm dentro dos biscoitos da sorte, fico por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Chega! 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 Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite e assine nosso canal e não perca nosso programa sobre NFL, UFC e MMA. Acesse o Ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito e os odds das casas de apostas para as principais competições esportivas do mundo e para as chances de errar e contratar alguém que dê resultado positivo no time do São Paulo. Todo mundo que ele trouxe não deu em nada, né? Tirando o Thiago Volpe, né? O Thiago Volpe também concorre com ninguém, vamos falar sério. É isso mesmo, é bem claro, né? Deixe seu curtir e seu comentário e siga o Ganhador no Facebook, Instagram e Twitter para não perder um lance do seu esporte favorito. Os links estão no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima quarta-feira comentando os destaques do final de semana no Futebol Brazuca e os jogos do meio de semana. Até lá! Tchau!